Bom dia, queridos. Segunda Crônicas, capítulo de número 31. Temos aqui, a partir do verso 2, as ações de Ezequias. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu costume. Então, os sacerdotes, os levitas, aqueles que cuidavam de todo o trabalho na casa do Senhor, né? Tudo que tinha a ver com o trabalho para Deus, o culto, as ofertas, os sacrifícios, etc., etc. Era muito trabalho, tanto que se ocupou uma tribo inteira, né? Entre as 12 tribos de Israel. A tribo de Levi ficou só para o trabalho do Senhor. Então ele organiza aqui, ou poderíamos dizer, ele reorganiza, né? Porque lá atrás isso já tinha sido bem feito desde a época de Moisés, mas o povo havia se desviado, esquecido, abandonado tudo, e agora ele está organizando novamente. Verso 3, a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então, todo o povo cooperava para que houvesse o trabalho, o culto, o funcionamento da casa do Senhor. Capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vai explicando um pouco mais sobre isso e olha a afronta desse Senaqueribe. Ele diz, verso 14, qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos. Então, verso 19, falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Verso 20, porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria. Olha, gente, eu acho isso tão sério, né? Tão forte. O camarada, a gente vê tantas histórias, né? Me faz lembrar de Golias e Davi, né? Ele afrontando o Deus vivo e Deus assim o destruindo, assim como esse Senaqueribe e todos aqueles que afrontam a Deus. Verso 24 fala da doença de Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra ele nos dias de Ezequias. Depois fala da sua morte, né? Entramos no capítulo 33, o reinado de Manassés. Tinha Manassés
12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor. Misericórdia, 55 anos com o rei mau. Ele fez tantas coisas más, mas eu destaco aqui o verso 6. Ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Misericórdia, né? Essa questão de sacrificar crianças era uma prática comum naquela época, por parte daqueles pagãos, né, que ficavam ao redor ali. E olha só, o povo de Deus se envolvendo com isso. Verso 10: Falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus está advertindo ele não deu ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Verso 15 diz que ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos. Verso 16 diz que ele restaurou o altar ao Senhor. E depois narra a sua morte. E a lição que fica é que, por mais terrível que seja uma pessoa, né, se houver um arrependimento verdadeiro, o Senhor perdoa. Deus é misericordioso, Deus perdoa. Deus perdoou a mim e a você, por que não iria perdoar outras pessoas? Nós não somos melhores do que ninguém. Depois fala do reino de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, reinou 2 anos só em Jerusalém e fez o que era mal perante o Senhor. E nem deu tempo de falar mais nada dele, a história foi rapidinha de Amon. Nós vamos parar por aqui e vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, dai-nos a tua graça. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até mais.